Conheça os 7 tipos de debêntures e entenda por que e como investir nessas funções. Em comparação com outras opções de renda fixa, os títulos podem ser uma opção mais lucrativa, mas envolvem riscos de crédito e de vencimento que os investidores devem considerar. Debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Em alguns aspectos, sua operação é semelhante aos títulos do governo negociados no Tesouro Direto. No entanto, a pessoa que compra os títulos não está financiando o governo, mas emprestando dinheiro à empresa para construir uma nova fábrica, expandir os negócios no exterior ou fazer qualquer outro grande investimento. Qual é a diferença entre títulos e ações? As regras relativas aos termos e forma de remuneração das obrigações serão definidas e registradas pela sociedade a partir da data da emissão. Portanto, quem investe em títulos sabe desde o início quanto tempo levará para investir e quanto de juros receberá até lá. Por essas características, as debêntures são classificadas como investimentos de renda fixa, assim como os CDBs. Essa é uma diferença fundamental entre as debêntures e as ações que, é verdade, também são definidas genericamente como títulos emitidos por uma empresa. Só que enquanto as debêntures são papéis de dívida, as ações são frações do capital de uma empresa. Qualquer pessoa que investe em ações se tornará um parceiro da empresa, não um credor, como é o caso de quem compra debêntures. Se ela crescer e se tornar lucrativa, os investidores podem obter dividendos e ganhos com a valorização das ações. Se você registrar uma perda, os papéis podem desvalorizar. Uma vez que os retornos dos investimentos variam de acordo com o desempenho da empresa e as condições de mercado, as ações são classificadas como investimentos de renda variável. Outra diferença entre ações e debêntures é o período de investimento. As debêntures têm uma data de vencimento fixa, geralmente, de 2 anos, podendo chegar a 5 ou 10 anos. Isso não existe nas ações, que podem ser mantidas pelo investidor por quanto tempo quiser, se desfazendo delas no momento que parecer mais conveniente. Por que empresas emitem debêntures? Como as condições de emissão são determinadas pela própria empresa, os títulos acabam se tornando um método mais flexível de financiamento, e menores custos de financiamento e taxas de juros menores do que o financiamento bancário tradicional. Quem pode emitir debêntures? As empresas enquadradas como sociedade por ações, SA de capital fechado ou aberto podem emitir debêntures no mercado. Já para fazer ofertas públicas de debêntures é preciso ser uma companhia aberta e estar devidamente registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários, CVM. A decisão sobre emitir debêntures deve ser tomada pela Assembleia Geral de Acionistas de uma empresa, que precisa fixar as condições e os critérios da operação. Em companhias abertas, no entanto, o próprio Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures sem ter de consultar os acionistas antes. Tipos de debêntures. Existem diferenças importantes entre as debêntures disponíveis para os investidores no mercado. Debêntures conversíveis. São papéis que mesclam características de renda fixa e renda variável. Isso porque, como o nome sugere, as debêntures conversíveis podem ser trocadas por ações da companhia emissora. É como se, no lugar de devolver o dinheiro dos investidores acrescido de juros, a empresa pudesse fazer esse pagamento por meio de uma participação acionária. Em alguma medida, o fato de serem conversíveis reduz o risco do investimento nas debêntures. Afinal, se numa situação limite a empresa não tivesse caixa para honrar os pagamentos dos juros e do principal, o investidor que se tornasse acionista evitaria um prejuízo maior. Debêntures simples. Outra maneira de se referir às debêntures simples é como não conversíveis. Significa que elas não prevêem a possibilidade de serem convertidas em ações. Quem investe nelas será remunerado sempre com juros sobre o principal, de acordo com as condições oferecidas na oferta. Debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas servem para captar recursos para projetos específicos, voltados ao desenvolvimento da infraestrutura do país. Foram regulamentadas pela Lei 12.431, de 2011, e também são chamadas de debêntures de infraestrutura. Entre os setores prioritários para a emissão dos papéis estão logística, transporte, saneamento básico, energia e muitos outros. O incentivo oferecido nessas debêntures para despertar o interesse dos investidores é a isenção de imposto de renda sobre o rendimento. Essa é a principal vantagem do produto. Debêntures comuns.
São classificadas como comuns as debêntures que não são incentivadas, ou seja, as não isentas de imposto de renda. Debêntures permutáveis. O investidor recebe, por sua própria opção, ativos ou ações da empresa, como forma de pagamento, especificados na escritura de emissão. Antes de seguirmos com os próximos dois tipos de debêntures, já deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das principais atualizações do mercado financeiro. Debêntures perpétuas. Debênture emitida sem prazo ou data de vencimento. Normalmente tem pagamento periódico e constante de rendimentos. E por fim, debêntures participativas. Debênture que confere ao debenturista remuneração por meio de participação nos lucros da companhia emissora. Quais são os custos e tributação? O custo envolvido no investimento em títulos depende da instituição financeira que ajudará os investidores a fazer o investimento. Alguns bancos e corretoras podem cobrar comissões. É o caso das taxas de intermediário ou de corretagem, que se aplicam a todas as compras ou vendas de títulos. Também pode haver taxas de custódia, que incluem o custo das instituições financeiras que mantêm títulos em nome dos investidores. Por outro lado, algumas casas isentam os investidores de parte ou de todas as suas taxas. Na prática, o principal custo do investimento em títulos é, em última instância, o imposto de renda, que incide sobre a renda e segue a chamada tabela de regressão. De acordo com a tabela, quanto maior o período de investimento, menor o imposto a pagar. Para investimentos de até 6 meses, a alíquota do imposto é de 22,5% e de 15% se o período for superior a 2 anos. É a mesma sequência de alíquotas de imposto usada na tributação de outros investimentos de renda fixa. Comente aqui embaixo que tipo de debêntures mais te agradou.